Boa tarde, estamos ao vivo no momento terapêutico. Boa tarde. Vou esperar o pessoal chegar. Vamos esperar o pessoal chegar. Oi, Cláudia. Boa tarde. Bem-vinda ao momento terapêutico. Deixa eu chamar aqui o pessoal. Vou pedir para quem estiver aqui, se puder enviar, quiser enviar para convidar o pessoal. E aí, meus amores, hoje nós vamos falar de A Vida é um Jardim, né? E imagina que é como se nossa vida fosse realmente um jardim. É um espaço, assim, reservado para o nosso jardim, né? Pensa que um jardim, ele é uma área externa da casa, né? Aqui eu tô falando em termos representativos, tá? Então, o jardim, ele é uma área externa da casa. Então, é uma área que você que necessita de manutenção, né? Deixa eu falar oi aqui pro pessoal novo que tá entrando. Oi, Cláudio, oi, Rafaela, seja bem-vinda. Seja bem-vinda ao momento terapêutico. Comecei a falar aqui um pouquinho sobre A Vida é um Jardim, a Faena. Seja bem-vinda, Faena. Pessoal, manda, se vocês puderem, né, quiserem mandar para os seus amigos, para convidar as pessoas para estarem aqui presentes com a gente, tá? Bem legal, bem bacana. Se não der também, depois o pessoal assiste a gravação. Sejam bem-vindas as meninas aqui que entraram. Bom, nós vamos falar hoje então no momento terapêutico sobre a vida é um jardim, né? Então, eu já estava falando aqui um pouquinho de que nós precisamos entender que um jardim, existem jardins floridos, bonitos, nutridos e existem jardins secos, né? Então, o primeiro passo, a gente precisa entender essa representação de que a nossa vida, ela é um jardim, né? Então, é um jardim que precisa de cuidado, que precisa de nutrição, né, para que tenhamos uma boa colheita, né? Então, para pensar aí, como que tá o meu jardim, né? Então, já que a gente está falando que o jardim, ele é a representação da vida, para pensar aí, como que tá seu jardim? Seu jardim tá florido ou seu jardim tá bem sequinho? Se o seu jardim estiver florido, ótimo, beleza. O que você vai precisar é só fazer a manutenção dele. Eu vou explorar agora o tema, você vai entender melhor. Então, se o seu jardim tá florido, a única coisa que você vai precisar é fazer a manutenção dele. Como? Limpando, arrancando o mato, né? Enfim, nós vamos falar agora, eu vou aprofundar um pouquinho mais o tema. Mas agora o duro é se você identificar que o seu jardim tá seco, né? Se o seu jardim tiver seco, desnutrido, é porque realmente ele não foi cuidado, ele foi negligenciado. E nós precisamos ter essa consciência que muitas vezes nós mesmos estamos negligenciando uma responsabilidade que é nossa, que é cuidar da nossa vida, que é cuidar do nosso jardim, né? Muitas vezes a gente tenta delegar esse cuidado para o jardineiro, só que a gente esquece que o jardineiro ele tem que ser nosso. Por quê? Porque o nosso jardim, ele carrega a nossa energia, né? Então, para pensar aí.
para eu poder aprofundar agora aqui o tema com vocês, né? Então, para pensar, faz essa autoanálise aí agora, você. Como que tá a minha vida? Como que tá o meu jardim? É um jardim florido? Ele está florido? Ele tá nutrido? Ele tá bonito? As florzinhas estão lá? Ah, ele tá mais ou menos, Michele. Não, meu jardim tá seco, tá uma secura só. É muito importante essa humildade e reconhecimento de como que tá o seu jardim, né? Porque a gente só consegue fazer a mudança através dessa consciência. Então, toma consciência aí. Primeiro ponto. Você já entendeu que a nossa vida é a representação de um jardim. É o nosso jardim, né? Tipo o jardim lá da nossa casa, florido. E que alguns jardins são secos, feios, normais, e outros jardins são maravilhosos, exalam, assim, né? Tem jardins que você olha e fala assim, gente, olha isso. Por quê? Porque ele tá sendo bem cuidado. Então, depois que você fizer essa análise, você precisa entender que se o seu jardim tá seco... Boa tarde, Cláudia. Boa tarde aí o pessoal que tá entrando. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos, tá? Essa live vai ficar gravada também, viu, pessoal? Se vocês quiserem mandar depois. E pode escrevendo aqui, viu? Se enquanto eu estiver falando, vocês tiverem alguma dúvida ou tiver alguma coisa, né, pra acrescentar aqui, pode ir mandando aí que a gente vai se falando, tá? Então vamos lá. Reconheci como que tá o meu jardim. Meu jardim tá seco, meu jardim tá mais ou menos, ou meu jardim tá floridão. Se o seu jardim tá seco, você precisa entender que você vai... O que significa jardim seco, né? O jardim seco significa, assim, realmente uma negligência de nutrição. Então, o jardim representa a sua vida, você. Se o seu jardim tá seco, você vai precisar começar do zero, né? E como que se começa do zero com esse jardim seco? Primeiro ponto, você vai ter que nutrir a terra, você vai ter que... as plantas que já morreram, você vai ter que podar, você vai ter que fazer as podas necessárias. Então, aplica isso para sua vida. Eu tô falando aqui com uma linguagem figurativa, né? Eu tô falando do jardim, mas eu tô falando de um jardim, mas esse jardim é a sua vida. Eu tô falando de você podar uma árvore, mas talvez essa poda é uma pessoa tóxica da sua vida, é uma relação tóxica, é um trabalho que já não faz mais sentido para você, né? E essa poda é só você que pode fazer. Enquanto você não fizer as podas necessárias, enquanto você não colocar, deixar essa terra fértil, né? O seu terreno tem que ser fértil. Enquanto você não tomar essa decisão de fazer isso, o seu jardim vai continuar seco, feio, né? Então, assim, se o seu jardim tá nesse ponto mesmo de estar seco, ele precisa de renovação. E você vai ter que olhar para isso, tá? Você vai ter que olhar primeiro para a terra. Por que a minha terra não está fértil? Porque, como seres humanos, o nosso poder cocriativo, né? Aqui eu não estou falando em termos de místicos, holísticos, não. Mas a vida, ela é expansiva. Nós somos criadores, né? Nós somos... a vida está em movimento, a vida é criação. E nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós somos criadores, né? Ora, nós damos a vida, ora, nós criamos muitas coisas. E se o seu jardim não tá criando nada, se o seu jardim não tá fecundando sementes, gente, tem alguma coisa de errado aí, né? E muitas vezes, vou falar de novo, muitas vezes a gente delega a responsabilidade de plantar sementes. Muitas vezes a gente acha que eu só não tô colhendo os frutos que eu mereço porque... por causa do governo, por causa do outro, por causa desse relacionamento, e a gente esquece que é a nossa responsabilidade. Então, o seu jardim, entenda que o jardim é a sua vida, é a sua responsabilidade. Não delegue a ninguém o poder de cuidar do seu jardim, tá? Se o seu jardim tiver mais ou menos, você vai ter que tentar deixar ele mais belo, né? O que eu posso fazer aqui para o meu jardim ficar mais bonito, ficar mais belo, né? O que eu posso fazer? Posso plantar mais sementes? Posso fazer coisas novas? Posso nutrir mais a minha terra? O que eu preciso fazer? Agora, vamos supor que você fala assim pra mim, não, Michele, minha vida tá legal, eu acho que o meu jardim, assim, né, tá bacana, ele não tá, assim, né, lá aquelas coisas, mas dá pra quebrar um galho, né?
você vai precisar fazer a manutenção desse jardim, né? Então, toda árvore, toda flor, toda planta precisa da nutrição diária, né? Então, você vai ter que regar, você vai ter que jogar veneno, você vai ter que tomar cuidado, assim, com os animais, com os bichos, né? E você vai ter que tomar cuidado também com os roubadores de colheita. Vamos falar agora sobre os roubadores de colheita. Por quê? Porque você leva uma vida inteira para construir coisas, talvez, né? Não a vida inteira, eu quis dizer assim, às vezes a gente leva muito tempo para ficar bem, para construir coisas na nossa vida, e aí de repente entra uma pessoa errada na sua vida, ela é capaz de te destruir. Isso acontece muito, tá, gente? Isso acontece muito, por exemplo, relacionamentos tóxicos e abusivos. Então, assim, existem os roubadores de colheita, que não são só relacionamento de namorado, né? Amizades, né? Então, se você permitir que um roubador de colheita entre no seu jardim, ou seja, se você permitir que a pessoa errada, errada, né? Não existe a pessoa errada, mas eu quero dizer assim, que a pessoa com essa característica de roubador de colheita entre no seu jardim, ele vai destruir o seu jardim. E depois, para você refazer, ó, haja paciência, haja força, né? A gente precisa de muita força mental, emocional, psicológica para poder reconstruir a vida, né? Então, assim, quanto mais florido tá o nosso jardim, ou seja, quanto mais felicidade eu tenho, quanto mais beleza eu consigo ver na minha vida, mais beleza eu consigo criar na minha vida e mais beleza eu consigo compartilhar na minha vida, né? Então, eu vou pedir para você agora que tá me assistindo, faz essa análise, faz essa autoanálise de como que tá a tua vida, como que tá a tua vida, como que tá o teu jardim, como que você quer o seu jardim, né? Talvez, por exemplo, o jardim de casa ela tá seco, mas eu quero fazer algo para deixar o meu jardim maravilhoso, sabe? Faça, começa agora, começa aos poucos, né? E entenda que esse jardim que nós estamos falando é a sua vida. Como que ele tá? Florido, flores secas. Os roubadores de colheita, tem algum roubador de colheita aí rondando o teu jardim? A gente precisa aprender a valorizar nosso plantio, né? Porque o nosso jardim é o nosso cuidado, é o nosso plantio. A gente precisa aprender a cuidar dele. Então, e a nossa vida, a gente precisa aprender a cuidar da nossa vida, a nutrir a nossa própria vida e não delegar isso para ninguém. Vocês conseguem entender? Porque só assim, é de dentro para fora, sabe? E construindo coisas belas e vivendo coisas belas. E se você conseguir trazer para sua vida essa ideia do jardim, que é só um exemplo representativo, né? Essa ideia que existem roubadores de colheita, você vai conseguir entender que você pode ficar atenta, observar a sua vida, entendeu? Fale se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem fazer alguma consideração a delicadeza que o crochê tá falando, mas é difícil, viu? É difícil porque imagina um jardim seco, né? Um jardim destruído. Então eu olho para aquele jardim, talvez a gente está se apegando a uma planta seca, a uma árvore velha que tá ali, que não tá dando mais fruto. Né? Essa dificuldade geralmente ela fica no apego. Então, o que eu tô apegada para tornar isso difícil, né? E aí, vamos supor, se eu quero salvar esse jardim, vamos supor, tem jardins que não tem salvação, gente. Tem jardins que não vão ter salvação, que eu vou ter que arrancar a árvore velha, que eu vou ter que arrancar as folhas secas, que eu vou ter que trocar a terra, que aquela terra ali já secou, eu vou ter que buscar novos caminhos, novas formas, vocês conseguem entender? Mas eu tô ali tentando ressuscitar a terra que morreu, ressuscitar a árvore que morreu. Então a gente precisa avaliar os nossos apegos para a gente poder... porque esse jardim é só a nossa responsabilidade, né? Voltando a falar, o jardim é a sua vida, é a minha vida. Como que tá o meu jardim? Tá florido? Tá seco? Entende? É a nossa responsabilidade, não é responsabilidade de ninguém.
Entendeu? Não é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, querer. Então eu quero ter um jardim lindo. E tudo vai cooperar para que isso aconteça, entendeu? Mas assim, é de dentro para fora. É de dentro para fora, tá? Lembra que é a nutrição diária, né? Igual uma flor. Uma flor, ela precisa de água, ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção. E assim é a nossa vida. Nós precisamos, assim, ter esse autocuidado, esse olhar diário para nós próprios, né? Para nossa própria vida. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa aqui comigo? Faena, Andresa. Oi, Andresa, tudo bem? Poliana, seja bem-vinda. A delicadeza. Que bom ver vocês aqui, amores. De dentro para fora, foi demais. É sempre de dentro para fora, tá? Tudo que a gente muda, toda e qualquer mudança começa internamente, é dentro da gente, tá? E esse jardim que eu tô falando é internamente. Olha lá, a Faena falando, só regando o meu jardim. É isso aí, Faena, você tá na fase de manutenção. Então, quem tá só regando o jardim, lembra que não é só regar não, hein? Tem novas sementinhas para serem plantadas. Por quê? Porque aquela árvore velha, um dia ela vai parar de dar fruto. E sabe Deus o tempo que ela vai dar fruto. Então a gente tem que todo dia plantar sementinhas novas, né? Regar, cortar a grama e tomar cuidado com os roubadores de colheita. Tem muitos, né? Com os animais, com as doenças ali que dá na árvore. Então, assim, vocês conseguem entender que é o autocuidado diário, é a manutenção? Oi, Dai, boa tarde. Falem aqui pra mim, gente, como que tá? Como que tá o jardim de vocês? Se faz algum sentido pra vocês isso que eu tô falando aqui, dessa questão de cuidar, de regar o seu jardim, de plantar sementes, de cuidar da sua vida, como se fosse um jardim, né? Como se realmente fosse um jardim. Mas o primeiro passo é olhar, né? Eu vou falar de novo para as meninas que estão entrando agora, para o pessoal que não me ouviu no começo, né? Nós estamos falando, oi Dai, lindeza, que felicidade ter você aqui, amor. Todas vocês, viu? Sejam bem-vindas. Eu falei um pouquinho no começo, né, que esse jardim que eu tô falando é a representação da nossa vida, né? E que o primeiro passo é a gente ter, assim, a capacidade, a humildade de reconhecer como é que tá o seu jardim. O seu jardim tá como? Tá seco? Michele, eu não consegui entender. Como que eu faço assim para... Como assim meu jardim? Não sei, não consegui entender, né? A gente consegue perceber pelos frutos. Observe seus frutos. O que você está colhendo na tua vida? Vamos lá, comece a observar seus frutos. Como assim? Observe seus resultados. Gente, a vida é prática, é resultado. É resultado. É resultado. Toda árvore dá fruto. Toda não, né? A nossa árvore aqui, que nós estamos falando de vida, né? Que eu falei que de plantar semente, eu falei que nós temos o poder. Nós temos o poder de gerar vida, né? Nós damos a luz, nós criamos coisas, fazemos coisas. Então, olha os seus resultados. Olha os seus resultados. Olha o que você tem na sua vida, como que a sua vida tá. Aí você vai conseguir ter uma noção do seu jardim. Como que tá o seu jardim? Tá seco? Tá mais ou menos? Não, meu jardim tá bonito. E aí você vai saber o que eu vou ter que fazer. Se o seu jardim estiver seco, você vai ter que reconstruir esse jardim. Que nem eu falei lá, do apego, né? Muitas vezes tem ali uma árvore seca que não tá te dando fruto e você tá lá mantendo a sua vida. Talvez essa árvore é uma pessoa, talvez essa árvore é uma profissão, talvez essa árvore é um trabalho, um relacionamento, eu não sei. E aquilo ali tá impedindo você de prosperar, de ir pra frente, de viver, e você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que ser o jardineiro da sua vida. Talvez você tenha que podar essa árvore, talvez você tenha que arrancar essa árvore, ou talvez pode ser que até ela tenha jeito de ressuscitar, sei lá, com a ajuda de um profissional, né?
Mas o fato é que a gente tenta muito ressuscitar o que já tá velho. E a gente perde muito tempo ali, gente. Muito tempo. Ao mesmo tempo que você tá tentando ressuscitar o velho, não tem problema nenhum. Tenta ressuscitar o velho. Mas nunca se esqueça, foi que nem eu falei aqui já. Não é porque o meu jardim tá bonito que eu vou só regar ele não, viu? Nós precisamos plantar sementes diariamente. Por quê? Porque o fruto, o que eu tô colhendo aqui hoje, o que nós estamos colhendo aqui hoje, são frutos de árvores que nós plantamos lá no passado. E o que eu tô plantando aqui hoje, eu vou colher lá no futuro. Vocês conseguem entender? Então a gente tem que plantar sementes diariamente. E o que é plantar sementes? Eu não sei. Você vai ter que fazer isso pra sua vida. Igual hoje eu tô plantando muitas sementes aqui com vocês aqui agora. Como? Eu tô distribuindo ideias, eu tô distribuindo o meu aprendizado. O que eu aprendo, o que eu estudei, o que eu vivo, o que eu presencio na vida das pessoas. E eu tô plantando semente em vocês. Eu tô plantando. Vocês conseguem entender? Eu tô distribuindo. Então, assim, distribuindo frutos da minha colheita. Vocês conseguem entender? Isso é diário, gente. A gente precisa. A Laferna escreveu, haha, verdade, eu tô regando sem plantar mais. Não, a gente só fica regando. Gente, e se essa árvore morre? E se essa árvore morre? Tipo assim, da noite pro dia pega um bicho, vamos supor que a gente vive de uma árvore frutífera lá, beleza. E uma maçã, sei lá. Uma árvore de manga, né? E aí, de repente, vem uma doença lá, essa árvore pega uma doença e morreu. E aí? E aí, Faena? Você não vai ter mais o que regar, e você vai ficar louca, desesperada. Por quê? Porque não plantou novas sementes. Vocês conseguem entender? É que assim, ó, vamos falar, plantar sementes, nós precisamos, é um pouco mais complexo, né? Porque vamos supor que eu estiver falando de questões de trabalho, né? Tem várias formas de plantar sementes no trabalho, mas agora vamos supor, se for relacionado à família, às outras áreas, aí são outros tipos de semente, entendeu? Compartilhar o bem, fazer o bem. Então existem várias formas, mas lembra, não é só regar, é isso aí, a Fena agora entendeu. Não é só regar, é plantar diariamente. Essa plantação ela é diária. Por quê? É a colheita, né? Plantar, colher. Eu planto, tudo aquilo que eu tô plantando hoje eu vou colher amanhã. Hoje você tá colhendo os frutos que você plantou no passado. E aí, o que você vai colher lá daqui 5 anos? Entendeu? Então a gente precisa entender que é a nossa responsabilidade, tá? E aí, alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida aqui, meninas? Só temos meninas aqui, né? Poliana quer fazer alguma consideração? A Daia, Faena. Deixa eu só ver se tem algum comentário aqui, gente, antes da gente finalizar, né? Eu até peço desculpa pra vocês que eu atrasei um pouquinho. Tive algumas questões aqui. Então, meninas, é isso, tá? A nossa vida é um jardim. Analisa se o seu jardim estiver seco, você vai precisar fazer a reconstrução dele. Se o seu jardim estiver mais ou menos, talvez você vai ter que pensar para deixar ele um jardim, ó, maravilhoso. E se o seu jardim tá maravilhoso, lembra que não é só regar não, tá? A gente precisa... a gente precisa, assim, plantar. Lembra que o jardineiro, o trabalho dele, gente, nunca acaba. Espera pra pensar o jardineiro. Tipo assim, não é porque o jardim tá bonito que o cara fica lá deitadão lá, ó, na rede. Não, ele tá lá trabalhando, sabe? O jardineiro tá lá. Por quê? Porque é crescente, a grama cresce todo dia. Árvores morrem todo dia, árvores nascem todo dia. Então o que isso significa? Significa que na nossa vida, relações morrem, trabalhos morrem. Morre no sentido de terminar mesmo, de finalizar. E tudo vai continuar, a vida não para. Consegue entender? A Poliana falando fantástico, faz muito sentido. Obrigada, Poliana, por compartilhar aqui comigo, com a gente, tá? Meninas, é isso, eu agradeço a participação de vocês, né? É um momento terapêutico, eu pretendo estar aqui toda sexta-feira ao meio-dia, tá? E se eu atrasar, me espera que eu venho, tá? Me espera que eu venho, só se acontecer realmente um imprevisto assim muito difícil, eu vou avisar vocês. E eu vou sempre aqui compartilhar com vocês pequenas sementinhas, pequenas ideias para que vocês possam
fazer uma autoanálise, né? Para que vocês possam realmente compreender, entender e ir para um lugar de beleza, sucesso e prosperidade, e tudo aquilo que vocês merecem, tá bom? Amores, um beijo, fiquem com Deus, ótima sexta, para quem tá assistindo aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boas semanas para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, um beijo!